Fala aí, futura aprovada, tudo bem? Prof. Jéssica Fonte aqui na área. E a aula de hoje, porque é uma aula, né? O vídeo de hoje é para falar sobre análise de questões da nossa banca, para a gente poder fazer uma previsão, para ver se a gente está se sentindo preparado, para a gente ver aí quais são os nossos maiores erros, nossas maiores fraquezas, para que a gente ainda consiga revisar, né? Temos pouco tempo aí até a prova, mas ainda dá tempo da gente rever alguns pontos, tá? Então, trouxe aqui 6 questões de conhecimento geral, pegando o edital de uma maneira geral, e aí depois eu trago aí mais vídeos falando sobre outros tópicos. Vamos lá, primeira questão, que foi questão de prova de 2024, tá? Achei muito parecida com o que pode vir a nossa prova. Então, assim, é uma banca que ela costuma, né, dependendo aí do nível, né, se for nível médio, ela costuma ser mais direta, tá? Coloquei aqui 5 opções, mas a gente sabe que na prova a gente só vai trabalhar com 4 opções. Porém, eu quis deixar exatamente como a banca trouxe na prova, tá? Então, professora, mas aqui tem 5 opções e na prova vai ser 4. Não vai fazer diferença pra gente, tudo bem? Esse tipo de migração, então ele tá falando aqui sobre um tipo de migração, é atualmente um dos principais fenômenos de fluxo populacional e sua ocorrência tem se tornado cada vez mais presente nas últimas décadas do Brasil. Bem, gente, o que acontece? As migrações, elas podem ser divididas em migrações nacionais ou migrações internacionais. Podem ser chamadas também de migrações internas ou migrações externas. Vou abrir aqui para vocês, para poder ficar melhor, para vocês verem as opções, né, a explicação. Ou migrações externas. É mais comum, né, a gente ter migrações nacionais. O brasileiro, ele migra muito, tá? Na década de 30, 40, a gente viu uma migração interregional muito forte, que é uma migração que faz entre regiões, principalmente de pessoas saindo do Nordeste para o Sudeste. Principalmente porque no Sudeste a gente estava tendo industrialização, e isso fazia com que a gente tivesse muitos fatores atrativos no Sudeste, tais como formação de emprego, etc. Tá? Vou continuar aqui. Na década de 60, 70, a gente vai ver um êxodo rural muito forte, apesar de esse êxodo rural ele já acontecer, né, ao longo da década de 30, 40, tá? E esse êxodo rural, que vai ser muito forte na década de 60 e 70, é por causa da mecanização dos campos. Mecanização dos campos. Na década de 80, a gente vai ver uma diminuição da migração. E na década de 90, né, vou botar aqui, ó. Na década de 90, a gente vai ver uma migração de retorno muito grande, tá? Uma migração de retorno muito grande. O que é migração de retorno? Pessoas que vieram nesse fluxo ali da década de 30, 40, 50, 60, né? E que vieram procurar oportunidades de emprego, né, no Sudeste, estão retornando para o Nordeste, porque a gente está tendo industrialização do Nordeste, a gente está tendo, né, geração de emprego no Nordeste, etc. Ok? Algumas migrações nacionais que acabam acontecendo independentemente. Migração pendular, que é uma migração diária, onde as pessoas saem ali no início do dia, vai para uma área central, estuda, trabalha e volta no final do dia, tá? Migração de transumância, que é uma migração temporária, geralmente associado ali a uma... migração de transumância, ele é associado a clima, tá? Então, por exemplo, o pantaneiro, né, que é aquele que cria gado no Pantanal, ele precisa migrar durante o verão, porque chove muito durante o verão e a planície do Pantanal, ela inunda, então eu preciso sair com o meu gado. O sertanejo, que durante, né, o período do outono, inverno, né, ele vai, dependendo também do estado, ele vai para a zona da mata trabalhar na indústria de turismo, trabalhar vendendo picolé, vendendo água, né? Então, temos isso, tá? Essas migrações, elas são migrações que não estão associadas muito a uma década, etc. Aí ele fala que aqui essa ocorrência tem se tornado cada vez mais presente nas últimas décadas. Então, ele está falando de uma migração que é atual, como o estado de Minas e a região Nordeste apresentaram nas últimas décadas uma forte recuperação da população que anteriormente saiu.
Então, pessoas que estão voltando. Opa, acabei pulando aqui, né? Regiões que tradicionalmente perdiam população de forma permanente, como estados de Minas Gerais e região Nordeste, apresentaram nas últimas décadas uma forte recuperação. Ou seja, pessoas estão voltando para essas áreas. Então, isso aqui, ó, é migração de retorno, tá? Migração de retorno. Migração sazonal é uma migração por temporada também. Transumância é um tipo de migração sazonal. E aqui, êxodo rural e migração pendular não seriam, tá? Aqui, gabarito, letra C, de fato, tá? Bem tranquilo. Gente, seguinte, acho que a gente possa ter uma questão de migração na nossa prova, né? Até mesmo porque da população brasileira, eu acho que a população brasileira pode vir quase que predominante, tá? Mas acho que migração é um tema muito, muito relevante e muito, muito forte para nossa prova, tá? Vamos ver aqui questão número 2, questão número 3. Passamos aqui para a questão número 2, que é uma questão de relevo, e número 3, formação do território nacional, tá? Então, bora lá. No território brasileiro, as estruturas e formações litológicas são antigas, sim, né? A nossa geologia, ela é muito antiga, mas as formas de relevo são recentes, tá? Então, o que acontece? Para a gente formar o relevo, a gente precisa de agentes internos e agentes externos. Agentes internos e agentes externos. Ok? Os agentes internos são todos aqueles agentes que vêm do interior do planeta, né? Então, tectonismo, a gente tem abalos sísmicos, vulcanismo. E o Brasil não tem mais vulcanismo. E o Brasil não tem mais esse tipo de agente interno atuando. Os agentes internos, eles são agentes construtores. Ele vai construir o relevo, tá? Enquanto os agentes externos, eles são destruidores. São eles o intemperismo e a erosão. Então, no nosso território, a gente só tem agentes destruidores. É por isso que o relevo brasileiro, ele é um relevo novo, porque está a forma, né, o formato, a forma da paisagem está se formando agora. Neste momento, em algum lugar está chovendo, está passando o rio, que está intemperizando e que está erodindo, né, um relevo, tá? Por isso que a gente fala que é um relevo novo, ok? E aí a gente tem um relevo que é baixo, né? A gente tem, de fato, muitos planaltos, que é o que predomina no território brasileiro, mas a gente, por exemplo, não tem montanhas, tá? O ponto mais alto, a gente não tem montanhas recentes, tá? O ponto mais alto do nosso país tem 2.997 metros, que é o Pico da Neblina, ali na Serra de Imeri, que fica no Planalto das Guianas, tá? Então, assim, 2.997 metros, o ponto mais alto, por exemplo, uma montanha tem que ter no mínimo 3 metros. 3.000 metros, no caso, né? Então, aqui é um relevo novo, um relevo baixo, etc. Assinar a alternativa que não corresponde a relevos localizados no Brasil. Professor, eu tenho que saber todos os relevos? Bem, a gente sabe que no Brasil tem planaltos, tem planícies e tem depressões. A gente não tem montanhas. Vamos lá. Serra do Mar, sim, tá ali no sudeste, tá? É um planalto, faz parte ali do Planalto do Atlântico. Himalaia não, né, gente? Os Himalaias estão lá no continente asiático. As cordilheiras do Himalaia, né, onde está o Monte Everest. Então aqui, ó, tinha que saber, assim, é senso comum, mas pode ser que você não saiba, mas assim, Monte Everest fica na cadeia dos Himalaias, fica lá na Ásia. Serra Gaúcha, de fato, né, ali no plano meridional, tá? Então, de fato, aqui o resto tudo tem no Brasil, ok? Desde o início da colonização, o território do Brasil já passou por diferentes divisões políticas administrativas. No que tange à atual divisão política administrativa, né, nós temos 26 unidades federativas, ou 27, né, se você contar o Distrito Federal. Que ele também é uma unidade federativa, então são 27 unidades federativas. Ou você pode falar 26 estados mais o Distrito Federal. Aí sim. Tomem conta disso, tá? Opa. 26 estados mais Brasília.
O Brasil é dividido em 6 grandes regiões? Não, 5 grandes regiões, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O país é constituído por 28 estados? Não, 26 estados. A sede do governo federal está localizada no Distrito Federal. Bem tranquilo, bem fácil. 645 é o número total de municípios do Brasil. Não, gente, nós temos 5.570 municípios. Distrito é a localidade onde está sediada a prefeitura municipal. Não, também não tem nada a ver aqui com a história. Gabarito letra C. Essa aqui era bem tranquila. Vocês têm medo aí de falar sobre território brasileiro, gente, mas eu acho que pode ser um dos temas mais fáceis que a gente vai encontrar na nossa prova, tá? Bem, vou abrir aqui rapidinho para falar sobre esse tema. Gente, a agricultura, ele é importante porque uma parte considerável do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, ele advém do agronegócio, da agricultura comercial, nossos alimentos vêm da agricultura, né? A gente tem ali a gente acabou de ter o fechamento de um acordo entre União Europeia e Mercosul, que é extremamente importante, principalmente pautada na questão agrícola, tá? Então, o Brasil, ele sempre se destacou por ser um país agroexportador, tá? Então, grandes ciclos econômicos envolvem ciclos, né, de agricultura. Então, a parte de agricultura é muito importante para o Brasil. O Brasil virou aí a 8ª maior economia do mundo em 2024, muito, né, alavancado pela questão do agronegócio, da agricultura comercial, tá bom? Bem, bora lá. No caso brasileiro, o pontinho passa a ser bastante debatido no meio acadêmico a partir da década de 90. Muitas vezes sendo associado à agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é aquela agricultura que eu planto para comer, que é para minha subsistência, para eu subsistir, de baixa renda ou agricultura camponesa. Mas, então, ó, agronegócio não tem como ser associado à agricultura de subsistência. O agronegócio, ele é associado à agricultura comercial, que é a agricultura de plantar para vender, ou agricultura patronal, que também é voltada para o mercado externo, tá? Então, assim, aqui não, a agricultura de subsistência geralmente é associada à agricultura, né, extensiva, uma agricultura tradicional, tá? Agricultura extensiva, que é aquela voltada para o mercado interno, que tem pouca capitalização. Ih, botei externa aqui, né? Era extensiva, porque eu falei a palavra externa. Extensiva, agricultura extensiva, que é aquela agricultura pouco capitalizada, pouco moderna, com mão de obra pouco moderna, mão de obra pouco especializada. Tá? Aí ele fala de baixa renda, mas, de fato, o que caracteriza esse setor é uma gestão da propriedade compartilhada pela família. Ah, então aqui ele tá falando da agricultura... Amor, posso jogar fora o feijão? Pode. Que susto. Pela família. Então, ele tá falando aqui da agricultura familiar. E a atividade agropecuária como principal fonte geradora de renda. O pontinho ainda possui uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. Tá falando aqui da agricultura familiar, né? Revolução Verde foi o movimento de mecanização dos campos, tá? A Revolução Verde, ela tem uma importância muito grande, né, para o Brasil, porque foi o momento que a gente começou a trazer essa agricultura de alta produtividade, tá? O momento onde a gente compra esse pacote tecnológico, principalmente dos Estados Unidos, né, para modernizar e mecanizar os campos, tá bom? Então, é isso. A agricultura moderna intensiva é a mesma coisa, assim como o agronegócio também é uma agricultura moderna, tá? Latifundiário é aquele dono dos latifúndios, que são aquelas
grandes propriedades de terra, tá? Então, são os donos dos latifúndios. Latifúndios são as grandes propriedades de terras. Na agricultura familiar, predomina-se o minifúndio, ou seja, a pequena propriedade de terra, e é policultor, ou seja, planta-se várias coisas ao mesmo tempo. No agronegócio, a gente tem latifúndio monocultor, que planta só uma coisa, tá? E a gente não pode esquecer que a grande commodity brasileira, da grande monocultura brasileira, é a soja, tá? Grileiro, gente, é uma pessoa que toma posse de forma ilegal e ela falsifica os documentos para tomar a posse daquele local. E ele toma posse, né, para explorar. Geralmente se são terras do governo, né, terras indígenas, tá? Então ele tá ali para explorar aquela terra, tá? A grilagem é um grande problema que a gente tem no nosso país. Quanto maior a participação do setor primário e secundário na economia, maior tende a ser a emissão de CO2 nos estados brasileiros. CO2, gente, é um gás do efeito estufa, tá? É um gás do efeito estufa. Então, ele está ligado intimamente, né, com as problemáticas climáticas que nós temos no nosso país. E ela vem principalmente da indústria, da queima, né, de combustíveis fósseis, da queima de carvão e da queima de petróleo. Mas, essencialmente, vem também do setor primário, tá? Porque a questão do gado também produz muito metano e CO2. O desmatamento para a produção de soja, das monoculturas, tá? Porque com o desmatamento eu tenho redução da floresta, né? Redução de mata nativa. E a mata nativa, ela absorve CO2, além das queimadas. E a gente viu aí que queimadas foi um grande problema no ano de 2024 para o Brasil, né? A cenário alternativa que apresenta, respectivamente, uma atividade do setor primário, né? Setor primário é tudo aquilo da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário é da indústria, tá? Então, extrativismo mineral no setor secundário, serviço de consultoria é comércio, né? Setor terciário. Indústria metalúrgica não é do primário, comércio não é do primário, construção civil não é primário. Então, aqui, ó, produção de soja e indústria alimentícia né, setores aí associados também à produção de CO2. Então, aqui vem falando, né, aqui ele está falando sobre agricultura, impactos ambientais. Produção de soja aí tem muito impacto, tá? Ambiental. O crescimento das regiões metropolitanas é um fato marcante da urbanização brasileira. De fato, né, a urbanização brasileira, ela tem alguns fenômenos intrínsecos a ela, né? A metropolização e, consequentemente, a criação de regiões metropolitanas e a conurbação, tá? Metropolização, formação de metrópoles, e isso aqui vai formar regiões metropolitanas, e a conurbação é o que gera, né, as regiões metropolitanas. Para quem não se lembra, a conurbação é um fenômeno na qual tem o crescimento de manchas urbanas. Então, aqui eu tenho uma mancha urbana A, uma mancha urbana B, pode ser cidade, pode ser bairro. Vai crescer, né, horizontalizar, e aí vai chegar um momento em que elas vão se unir. E aí eu já não tenho mais, né, o espaço físico, que é o fim da cidade A e o início da cidade B. É uma área conurbada. A cenário alternativa que não corresponde a regiões metropolitanas localizadas na região norte ou nordeste, que não é, tá? Belém, sim. Manaus, sim. Recife, sim. Salvador, sim. Goiânia não, né, gente? Goiânia é do centro-oeste. Então, fica ali em Goiás. Aqui era conhecimento, né, de capital, né? Então, aqui essas cidades, elas são as cidades centrais. Elas são as capitais, né, do estado, e ela forma ali a região metropolitana. Tudo bem? Então,
É isso, gente. Fizemos aí 6 questões boas pra gente fazer uma revisão. Acho completamente que a nossa prova vai ser esse nível, tá? Então, espero muito esse nível de questões diretas, tá? E é isso, não precisa ter medo. Conhecimento geral vai ser muito, muito tranquilo. Vejo vocês numa próxima. Até mais.